Adonai Echad. Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus. Um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus. Um é o. Fala, igreja, vamos cantar forte. Vai lá. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem a terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição: a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E a pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou a sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição de vós que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Irmãos, vocês acreditam mesmo que as orações que vocês
realizam, Deus ouve? Muito bem. Sempre ouve? Sim, sempre ouve. Agora, Deus sempre ouve, mas existe uma oração sua, que Ele não só ouve, como Ele realiza. Eu vou explicar isso melhor. Deus sempre ouve a oração de toda a igreja batizada, e quem crê nele, ouve. Ouve porque Deus criou você e criou a nós. Porém, nem tudo o que você pede, Ele realiza. Agora, por que nem tudo o que você pede, Ele realiza? Porque muitas e muitas orações que nós fazemos a Ele e que Ele ouve, são orações humanas. Ô padre, espera um pouquinho, mas nós não somos humanos? Por acaso nós somos felinos? Nós somos algum tipo de planta? Não, nós somos humanos. Porém, eu comecei aqui, logo antes de começar aquele clamor de oração, dizendo que Cristo Jesus, apesar de Deus, apesar dele se fazer humano, atenção, humano, ele se fez humano. Ele fala também com a nossa linguagem humana, de maneira que a gente pode entender. Por isso que Deus se fez humano, viu? Porque Ele queria usar o nosso vocábulo, as nossas gramáticas de cada época, de cada geração e de cada nação, para Ele falar. Só que mesmo Ele se fazendo humano, que nem igual você, como o padre também é, Ele não fala humanamente, Ele fala no Espírito. É o Espírito que fala em Cristo. Tudo. Falei aqui para vocês. Por exemplo, vamos pegar um exemplo muito pequenininho, só para você entender. A música que vocês estavam cantando é uma música bonita. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Veja, ela vem de encontro com a leitura primeira, onde Salomão quis construir uma casa para Deus. Deus aceitou aquela casa. O templo, você sabe que o templo de Salomão foi o maior templo de todos os que foram erigidos. E agora nunca mais vai existir outro templo, porque Cristo é o templo. Mas veja, Salomão, ele tinha entendido Deus de uma maneira humana. Ele entendeu Deus de maneira humana, como normalmente nós humanos entendemos Deus humanamente. E Deus não quer que eu e você entenda Ele humanamente. Não, porque nós nunca vamos entender Deus. Ele quer que você fale e escute com o Espírito Santo. Tanto é que Salomão fez o templo foi destruído. Depois Herodes fez outro templo, foi destruído, e assim por diante. Porque Deus não pediu templo de pedra, casa. Esta casa é você. A casa sou eu. O arcanjo Gabriel entrou na casa de Maria, a Imaculada. Entrar na casa, entrou na vida dela, na vida da pessoa. Certo? Então assim, o Senhor, Ele se fez humano, verdade. Só que Ele não é só humano, Ele é Espírito. E Ele vos deu o Espírito Santo. Ele me deu, Ele deu a você. Agora eu posso ter o Espírito Santo e orar, e Ele ouve humanamente. Às vezes pode coincidir com aquilo que o Espírito tem para você, mas às vezes, porque muitas vezes não coincide, é onde nós caímos em frustração, é onde você que está aqui hoje junto com o padre, muitas vezes desanima de rezar, desanima da sua religião católica,
aí a gente procura outras espiritualidades. Por quê? Porque nós rezamos sim, e eu acredito que Deus me ouve. Ele ouve tudo. Só que uma oração só em você, Ele não só ouve, como Ele faz. Por exemplo, Ele mesmo disse: quem pedir, ou dois ou mais reunidos que pedirem em meu nome, eu já expliquei aqui o que significa pedir em nome de Jesus. Não é o nome, porque eu poderia falar no nome de Manuel, se o nome dele fosse Manuel só, é Emanuel, mas não é Manuel. Pelo nome de José, cura essa minha doença. Não é nome da pessoa. Nome, quando Jesus falou, olha, por isso que o padre fala, ele se fez humano, mas ele não fala humanamente, ele fala no espírito. Quem pedir em meu nome, aqui precisa ter o discernimento no espírito. No nome de Jesus é no espírito. Peça no Espírito Santo, não segundo a tua vontade, no espírito. E o que você pedir no espírito, Deus realizará. Olha a diferença aí. Isso aqui é muito importante a gente compreender bem, católicos irmãos, porque Deus realmente Ele ouve a sua oração. Sabe São Tiago, que foi um dos apóstolos de Jesus? Você tem na tua Bíblia a carta dele. Se você ler, é curtinha, é uma das cartinhas mais curtinhas que tem. São Tiago, nós temos ele por aqui, ó. A gente acha ele aqui, ele está por aqui. Ele escreve assim: vós rezais, vós pedis. Sim, vós pedis, só que não realiza o que vós pedis diante de Deus. Ele explica o porquê. Porque vós pedis normalmente pelo ser humano, não no nome de Jesus, que é no Espírito Santo. Agora, por que o nome de Jesus é o Espírito Santo? Uma pegadinha de Enem, que fala? Enem da Igreja Católica. Por que em nome de Jesus é o Espírito Santo? Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Você sabe, jovem? Porque no dia que ele morreu, o Pai derramou o esplendor, o esplendor do Espírito. São Paulo, numa carta, chega a dizer que quando o Pai derramou o Espírito Santo sobre o Filho Jesus, depois que ele morre na cruz, Jesus ficou praticamente todo espirituado. Ele quase chega a dizer, mas não disse uma heresia. Ele disse assim: Jesus Cristo é o próprio Espírito Santo. Ou seja, o que aconteceu com Jesus lá no dia da ressurreição? Sabe o Espírito Santo, que é a pessoa, que é Deus? Toda ela foi em Jesus, está nele. E é Jesus, agora chega. E é Jesus que derrama o Espírito Santo sobre nós, porque ele está pleno do Espírito. Jesus é Espírito. Quem chega perto de Jesus fica inundado do Espírito. Quem tem Jesus na Eucaristia deveria ficar inundado. Está entendendo direitinho? Cada sacramento que você recebe, você deveria ficar inundado, porque é Ele que dá, é Jesus. Lembra? Ele fala assim: é bom para vós que eu me vá, antes dele morrer, antes dele ir embora para o Pai à direita. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá sobre vós. Quer dizer, ele precisa ir, porque ele, Jesus, que vai derramar o Espírito Santo sobre a face da terra. Então, meu irmão, quando você pedir, peça junto com o Padre, em nome de Jesus. Você vai clamar no Espírito, e o Espírito é que vai te levar à oração. Ele que vai inundar em você o que pedir. Aí muda. Por exemplo, vamos dar um exemplo, só um exemplo, não dá para a gente imitar o Espírito. Digamos que eu estou orando aqui por um irmão meu que está muito doente, fisicamente, muito doente, no hospital. Quando eu oro humanamente, normalmente eu vou dizer o quê? Senhor, eu creio em Ti, Tu és o Deus. Maria, minha mãe, eu peço a Sua poderosa intercessão. Senhor, vá onde o meu irmão está agora,
visita ele. Eu creio verdadeiramente que o Senhor agora vai realizar essa obra na vida dele. E esse meu irmão vai se levantar daquela maca, naquele local, naquela sala onde ele está. E ele vai voltar para casa. Eu creio, Senhor. Bendito seja Deus, glória a Deus. Você rezou. Uma oração até muito bonita. Deus escutou. Agora, será que o Deus Espírito Santo tem nesta hora, o querer curar o teu irmão? Ou antes ele quer curar você em alguma coisa? Deu para entender? Então a oração no Espírito, estou dando um exemplo, ó, ela normalmente é assim. Primeiro você começa, pode, do mesmo jeito, Senhor, eu creio, Senhor, fica comigo. Mas nessa hora, Senhor, eu clamo o teu Espírito, no nome de Jesus, realize sobre a vida do meu irmão e da minha história que eu estou passando agora, o teu querer. Realiza, Senhor, agora a tua santa vontade na vida do meu irmão, e aconteça o que acontecer com ele e comigo, eu já declaro a sua vitória. Aí o Espírito Santo começou, aí no nome de Jesus aí, ó. Por quê? Porque você largou o lado humano nosso é apego, o lado humano nosso é o meu querer, é do jeito que eu queria, Jesus, tá bom? Por mais bonito que seja, e eu quero que meu irmão volte para casa, mas isso é um humano, uma pessoa que trabalha no local onde tem uma outra pessoa que não é fácil. Faz uma oração por uma pessoa que não é fácil, com quem você trabalha, ou você mora, ou namora com teu filho, e você não gosta dela. Faz uma oração. Como é que você vai orar? Humanamente. Ou você fala, Senhor, livra meu filho dela, não é assim? Ou livra, Senhor, essa pessoa aqui do meu lado, que ela arruma um emprego em outro lugar, ou que me apareça uma outra porta para eu ir, porque eu quero ir embora daqui, que eu não aguento viver com essa cobra, com essa serpente. É assim? Mais ou menos é assim a nossa oração humana. E no Espírito? Senhor, tu sabes o que eu estou passando, tu sabes o que eu sinto por esta pessoa. Isso não é bom, porque o que eu sinto por ela, tu sabes o que é. Mas Senhor, ela é minha irmã, ó, é carne da minha carne no Espírito. Eu peço, Senhor, que o teu Espírito agora venha curar o meu coração e o dela também. Eu não peço para sair daqui, eu peço porque o Senhor venha agora realizar esta obra em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, para que o meu coração seja agora transformado, para que eu consiga olhar para essa moça, que é carne da minha carne, corpo de Cristo, com os teus olhos. Aí é oração no Espírito. Aí Deus escutou e Deus faz a obra na sua vida. Ele faz, sempre faz. Peça o que quiseres em meu nome, no Espírito, e eu vou conceder. Então, peça que você tenha a graça de olhar para uma pessoa que hoje você não gosta, não perdoa, para que você tenha no Espírito de Deus, com o teu querer, aí entra o teu querer, eu quero, mas não consigo. Mas Senhor, eu peço que o Senhor agora realize essa obra no meu coração. Senhor, tu sabes que eu estou precisando de um emprego. Já apareceu várias oportunidades para mim, e veio bater na minha porta de casa. Olha, você quer arrumar um emprego assim, assim, assim? Se eu rezar humanamente, eu já vou aceitar, porque eu estou precisando, estou necessitado, estou precisando de grana, estou endividado. E no nome de Jesus, Senhor, eu te apresento agora essa realidade. Mostra, Senhor, o que é melhor para mim, o que o Senhor está mostrando com isso que apareceu. É um deles ou ainda não é nenhum deles? O Espírito Santo revela. E assim por diante. Então, quando Jesus, ele começa a falar no Evangelho de hoje, presta atenção, que muito do que vocês pedem, a vossa tradição, a vossa doutrina, a vossa religião, não tem efeito nenhum para mim. Eu escuto, mas vós só pedis humanamente.
Veja que o Senhor instiga. A palavra dessa noite é: Deus instiga eu e você a fazer uma experiência no Espírito Santo. É o que Ele quer. Foi para isso que Ele veio. Ele veio trazer a vida do Espírito para ser vivida. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Veja, entenda. Não fala do quê? Não fala no Espírito. Não vê no Espírito, não ouve no Espírito. É tudo humano, é tudo igual, é humano. Tem boca, fala, resmunga, reclama. Oh Deus, por quê? Não fala nada, porque é humano. Agora, por que esse humano não serve? Eu já expliquei por quê. Por causa do pecado original. Porque antes do pecado original, a nossa humanidade, ela era já toda divinizada no Espírito. Ela era já. Com a queda do pecado, todo o pecado de Adão levou a humanidade todinha a perder o Espírito Santo com E maiúsculo. Então nós ficamos com o Espírito pequenininho. Temos coisas boas, porque nós temos o Espírito também. Mas nem tudo o que eu peço é no Espírito Santo. Eu peço muito segundo o que eu quero, o que eu queria. Por isso que a gente muda de igreja para lá e para cá, tentando achar uma igreja que responda às minhas expectativas. A gente sai da igreja católica, vai para a evangélica. Sai da evangélica, vai para o ecumenismo. Vai lá não sei aonde, para como é que é? Enfim, vai em várias entidades por aí, para dar uma resposta para mim. Que eu estou sofrido, porque eu nunca fui feliz. Não, meu irmão. Se você entender o que Cristo está dizendo, você entende tudo. A sua vida vai dar um start. Por isso que eu falei para você: qual é o desejo maior de Deus na sua vida? Aqui eu já estou dando discernimento com aconselhamento para você. Você veio trazendo hoje algum motivo seu, pessoal, particular, para que Deus escute e possa, com a graça dele, resolver. Ok, perfeito na sua análise primeira. Só que o que Deus espera de você é: venha primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus, e tudo vos será acrescentado. Então, primeiro o Espírito Santo. Se você não tiver experiência no Espírito, você vai dar trombada aqui, lá, acolá. Agora atenção. Eu comecei aqui antes da oração falando, dando aquele exemplo em Êxodo capítulo 2 de Moisés, que quando vem a graça de Deus, o diabo paralelamente ele bota lá as minhocas no nosso meio. Não falei isso? Falei. Então o que acontece? A graça de Deus é no Espírito. Só que muitas vezes os meus olhos não vão ver. Por exemplo, Santa Mônica. Eu quero que você vai responder para o padre terminar a homilia aqui. Santa Mônica foi mãe de Santo Agostinho. Qual era o motivo que ela ia buscar a Deus? Por qual motivo? O motivo primeiro era porque ela estava apaixonada por Deus? Sim ou não? Não, porque ela não era apaixonada, ela acreditava em Deus. Ela tinha uma família que acreditava em Deus e ela também. Então ela ia na missa, como nós vamos. Só que o motivo dela é porque ela tinha um filho, que se fosse de hoje, era um filho drogado, um filho prostituto, saia com um monte de mulher, jogos, sei lá, fazia um monte de besteira por aí. Entendeu como é que é? Vendia droga. Ele era muito inteligente, mas ele vivia perdidão. E o marido dela, no matrimônio dela, era um matrimônio quebrado. O que ela fez? Ela foi na igreja. Ela foi procurar Deus por qual motivo? Para curar o filho dela e para curar o matrimônio dela. No caso dela, porque cada um é cada um, Deus quis realizar algo que saiu da boca dela, humanamente falando. O filho foi convertido, o marido foi convertido também. Só que aconteceu um negócio com ela, que é a parte mais linda dessa conversa toda, é onde a gente está falando aqui. Não foi a conversão do filho,
Não foi a conversão do marido dela. Foi que depois disso acontecer, ou até momentos antes disso acontecer, porque depois só foi uma consequência, querida por Deus, ela se viu apaixonada por Jesus. De tal maneira que se o filho não fosse, aos olhos dela, enquanto ela vivesse, convertido e curado, ela continuaria apaixonada por Jesus. Vocês estão entendendo? Aqui está a vida no Espírito Santo, ó, aqui, nesse exemplo que o padre está dando. Tenta traduzir na sua vida, você que veio aqui hoje, trazendo a sua história, a sua casa com a sua história. Será mesmo que hoje, dia 10, de fevereiro de 2026, nesse horário, onde a missa pode estar terminando a homilia, para a gente comungar o corpo santo de Jesus, você realmente está desejada, alcançar essa graça de apaixonamento por Jesus, mesmo que Ele realize o que você imaginaria ou gostaria, ou não? Não responda, por favor, não responda. Eu só quero que você reflita isso, porque isso vai ser a chave da mudança da sua vida. Você vai entender a sua fé católica como nunca, a partir dessa reflexão. Mas e se Deus não fizer o que eu estou pedindo? Bom, se Ele não fizer, paciência. Mas se eu me apaixonar por Ele, eu vou ser sempre vitorioso. Está entendendo agora por que o Espírito sempre vence? Agora, e como é que fica o meu filho se eu estou apaixonada por Jesus, rezei, e vi o meu filho se perder? Como eu já vi mães aqui enterrar o filho porque estava vivendo uma vida errada, e ela sempre rezava também. Só que, diferentemente de Mônica, ela não viu a conversão do filho, o filho morre. A pergunta é: Deus escutou essa mãe? Sim ou não? Escutou. Mas será que esta mãe, agora não, porque agora ela está começando a entender o Espírito Santo, mas no começo da morte do filho, ela se revoltou com a Igreja Católica e com Nossa Senhora também, porque ela vivia pedindo a Nossa Senhora que protegesse o filho, este filho que trazia preocupações para ela, entende? E o filho morre. Agora veja, se você não tiver a experiência no espírito de apaixonamento aos poucos por Jesus, você vai dizer que isso foi uma desgraça das piores na tua vida. Tudo na tua vida. O fato de você não ter tido um pai presente, o fato do seu matrimônio não ter dado certo, o fato de você não ter conseguido engravidar, o fato de você ter sido traída por uma outra mulher ou por um outro homem na vida de uma outra mulher que entrou na vida do seu matrimônio. Você vai começar a achar que tudo é muito horroroso. O que você fez para merecer isso? E agora, se Deus te deu o Espírito dele e você começar a viver no meio desse furacão, você conseguir se apaixonar por Jesus, e o Espírito te revela, mesmo que os teus olhos não vejam, eu já venci. Bem-aventurados os que creram no Espírito sem ter. E aí? Vamos brincar de faz de conta? Ou vamos brincar de chega, Padre Marcos velho, eu quero viver Jesus na minha vida. E como é que fica apaixonado por Jesus? Como? Você sabe? Lembra que eu falei? Jesus nunca usa as palavras humanas. Se fosse humanamente, eu queria ver ele com cabelo bonito, um corpo atlético, 1,90 m, sedutor,
que ele falasse comigo, me mandasse jantar com ele, eu me apaixonaria por ele. Isso é humano. Aí os homens não entravam nessa parada, né? Nós homens, vou me apaixonar por Jesus? Que conversa é essa? Não. O Senhor fala no Espírito, como se apaixonar por ele. Aí tem aquela música aqui que você gosta muito dessa música. Aquela música que nós cantamos aqui hoje. Canta assim: esvazio de mim, sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Como é que faz isso? Só os violentos alcançarão a vida no Espírito. Violento? Quer dizer que eu tenho que bater nas pessoas? Não. Quem gosta de celular aqui? Eu. Quem é que usa o tempo todo o celular? Eu. Como é que você vai treinar para se apaixonar por Jesus? Eu preciso ter tempo para Deus. Eu vou precisar abrir mão de muitas vezes daquilo que eu gosto muito na minha vida, para me entregar, para fazer um momento com o meu Senhor. A vida de oração. Sem sacrifício nós não veremos a Deus. Por isso que o padre põe vocês para rezar aqui. Vocês repararam? Reza. Tudo bem, não é para ficar fazendo isso toda hora. Mas de repente, olha, vai ter uma adoração ao Santíssimo. Vem cá, vamos adorar juntos. Pô, mas não consigo, começo a bocejar. É normal, no começo a gente vai ficar bocejando. Vai sair muita água dos olhos. O celular vai tocar várias vezes na hora que a gente estiver em adoração. Alguém vai ligar bem na hora que você está adorando o Senhor. Vocês estão entendendo? Lembra do diabo? Você está no tempo da graça, ele vem lá e começa a colocar uns negocinhos do lado ali. Então, ser violento eu preciso ser violento comigo mesmo. Ver pornografia, nem muita gente gosta não, mas tem gente que gosta de ver pornografia. E aí? Treinar. Eu, humano, gosto de pornografia, mas no Espírito já revelou, não convém eu ver pornografia. O que eu vou fazer? Vou ter que treinar. Já percebo que eu fico, toda vez que estou sozinho eu vejo pornografia. Não fica, evita o máximo ficar sozinho. É treino. Guarda o celular, desliga ele. Assisti futebol, o Palmeiras que ganhou do Corinthians e o Flaco colocou o perzinho assim. É mais interessante. Mas não vê pornografia. Vai escutar o Elvis Presley, um LP, Moody Blue, do Elvis Presley, lindo demais. Escuta Moody Blue, lindo. Vai ligar para alguém para falar de coisas importantes. Vai na igreja. Vocês estão entendendo? No começo é ruim mesmo, porque você não está acostumado. Mas é assim que a gente vai. Lembra? Mônica foi rezando, foi se entregando, até que uma hora eu não consigo mais parar. Agora eu me apaixonei. Agora eu não quero mais parar. Vocês estão entendendo? Então é isso. Só os violentos alcançarão a vida no Espírito Santo. Começa a dar tchauzinho para o catolicismo humano. Começa a chamar, eu quero, eu vou ser. Na idade que eu estou, eu vou ser um católico no Espírito do meu Senhor, porque foi para isso que Ele me chamou. Termina, hein? Já falei 2 vezes, a terceira e última. Eu estou passando por muitas tribulações, irmãos. Eu, pessoalmente. E não é coisinha pequena não. Eu tenho certeza que vocês aqui, que é espécie humana igual a mim, também está passando, ou se já passou, ou ainda vai passar. Luto, perda, traição, demora, tá? Tá bom? Eu choro quase todos os dias. Só que eu digo para vocês, se não fosse pelo meu esforço de me colocar com o nosso Deus, eu não sentiria a graça de Deus na minha vida para eu dizer, este é um dos melhores momentos da minha vida. Que doidura, padre? Não é não. O Espírito Santo começa a me virar de ponta cabeça, e Ele começa a esvaziar eu inteirinho de mim.
porque Ele começa a tirar tudo aquilo que é humano em mim, do jeito que eu queria, como eu queria. Eu desejaria isso, todo mundo faz isso, todos os padres também fazem isso, porque eu não posso. E Deus vai me virando de ponta cabeça. E aí eu choro, como você chora, igualzinho, com aquela dor, tipo assim, com aquela vontade de falar: cadê Jesus? Cadê o Senhor agora na minha vida? Né? Aí, por instantes de graça, Ele me levanta e me dá um start, uma vontade de viver. E eu vou entendendo aos poucos, em doses homeopáticas, tudo bem, mas vou entendendo. Deus está me tirando do velho Adão, e eu começo a ver que é tempo de graça na minha vida. Porque no dia da quarta-feira de cinzas, quando eu abaixei a minha cabeça assim, e colocaram a cinza na minha cabeça, naquele dia o padre tinha dito assim: quem quiser morrer para você, para ter a vida de Cristo, entra na fila e põe as cinzas, para te lembrar que tu és pó e do pó voltará, mas no Espírito tu será para toda a eternidade. Eu falei: eu quero. Só que o efeito disso vem no dia a dia, numa doença que chega, num momento terrível econômico, numa traição de um amigo, num não de alguém que você nunca imaginava um não, falou não para você. E aí? É Deus te colocando na prova das cinzas. Morra, esvazia. Vem, eu vou te fazer de novo no Espírito. E Deus está me fazendo no Espírito. Quer? 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 Você quer? Vai doer um pouquinho, mas vale a pena. Vale a pena. Se eu olhar assim, você vai ver o céu, e quando você fecha, vai te dar saudade dele. Vamos cantar? Vamos embora. Comungar Jesus Eucarístico. Vem, Olha a letra dessa canção. que a tempestade já não pode te abalar. Eu não peço que tires a cruz, Senhor. Segurança em meu barco encontrarás. Confie em mim, o meu amor te abrigará. É tempo de graça no Espírito. Sei Olha aí. que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Olha isso aí agora, ó. Ainda é tempo, Ainda é de tempo voltar para o seu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz. O que Ele quer fazer? Quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar. Olha isso aí, ó. No silêncio teu, eu irei te consolar. Olha o Espírito Santo, ó. Nos braços meus descansarás. Forças te darei. Padre Marcos, Forças te não desanima não. Vai lá. Não tenhas medo. Vai lá, volte. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. Eu creio, Senhor. É o teu Senhor quem diz: quero guiar Os passos os teus. passos
ti então farei morada em teu coração. e quando anoitecer, Cansado eu te encontrar, no silêncio teu, eu irei te consolar. nos braços meus descansarás. Forças te darei, forças te darei. Que a Virgem Maria interceda por todos nós, irmãos. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos assentar. Vamos receber então